programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Olá amigos, temos enorme prazer em estar com você novamente, eu e Silvia, para a continuidade daquele programa que iniciamos, falando sobre colunas que sustentam um casamento. Nós falamos na semana passada sobre alguns pontos muito importantes e hoje nós queremos dar continuidade a esse assunto. Chame a família e vamos acompanhar o programa. Que bom estarmos juntos, não é mesmo? E uma coisa boa que nós precisamos pensar é que um casamento bem sustentado, certamente uma família será muito feliz, será mais feliz e será bem equilibrada também. Então nós queremos falar para os casais e queremos falar para toda a família. Por isso que nós voltamos com esse assunto e nós queremos ter um tempo muito abençoador hoje com você. Até já. Nós somos casados há 23 anos, temos 2 filhos e o nosso casamento, infelizmente, inicialmente, não foi firmado na rocha. Então ele sofreu as consequências dessa fundação, digamos. Ele veio a desabar, ter sérios problemas e nós pedimos a intervenção de Deus. Deus agiu de uma maneira misericordiosa, restaurando completamente o nosso casamento. E hoje nós ficamos separados, 90 dias. Desses 90 dias foram momentos dolorosos, momentos de reflexão, momentos que nós buscamos a Deus intensamente. E no final Deus nos abençoou com a reconciliação e hoje nós estamos juntos, caminhando na fé e estamos felizes e gratos a esse Deus maravilhoso que nós nos honramos muito e temos muita alegria. No programa anterior, baseados em Provérbios capítulo 9, versículo 1, nós começamos a falar sobre os pilares de sustentação de um casamento, de uma família. E entre eles nós falamos da visão, a filosofia de uma pessoa quando ela entra no casamento, a necessidade dela ter Jesus na sua vida, no seu coração, ter a compreensão de que ela precisa realmente ceder e ter algumas mudanças pessoais em si mesma. E hoje nós vamos continuar falando. E para começar, a gente tem que pensar que um casamento não se sustenta sem amor, né?
Quando alguns casais chegam na clínica para fazer tratamento, nós fazemos toda aquela anamnese e as perguntas, primeiras perguntas da primeira entrevista, mas tem uma pergunta que eu não deixo de fazer em caso algum. E a pergunta é: você ainda ama seu esposo? Você ainda ama sua esposa? Se ainda há amor no coração, há conserto. Então nós precisamos entender que há necessidade de amor, sim, no casamento. Não é só uma questão de estar juntos por conveniência, por causa dos bens, como alguns ficam, por causa dos filhos, como alguns ficam, e aí é até pior, né? Porque quando os filhos crescem, o casamento geralmente acaba, eles se separam, né? Mas precisa ter amor. E algo que é importante, quando nós nos casamos, há 31 anos atrás, nós estávamos fazendo o nosso curso de noivos, e o nosso pastor nos chamou e disse algo que eu jamais vou esquecer. Ele disse: Silvia, amor, casamento é como uma plantinha que você vai plantar, e você tem que regar e cuidar dela todo dia. E aí a gente traz isso para a palavra de Deus quando Jesus diz que ele é o agricultor. E como ele é o agricultor e como que cuida da vinha, ele tem que podar essa vinha, ele tem que limpar essa vinha para ficar bonita. No casamento é do mesmo jeito. Então o amor tem que existir no casamento e tem que ser um amor recíproco, um amor que seja retroalimentado, né? Sim. Sentimento é fundamental, é o que aproxima realmente as pessoas, não outros interesses. Embora a gente saiba de casais que se casam por outros interesses, né? Pelo menos um dos dois. Às vezes o interesse está no dinheiro do outro, às vezes está em fazer parte daquela família como se fosse status, e outras tolices que acabam com o tempo realmente vindo à tona e não sustentam o casamento. Mas é necessário realmente que haja amor, que haja sentimento. Agora, amor não é uma coisa para ser pensada, não é uma palavra bonita para se pensar na mente, ou para se ler em poesias, ou para se cantar com um violão. Amor é uma coisa para ser demonstrada, vivida. É algo que a gente manifesta para a vida do outro. Muitas pessoas têm esse conceito na prática, esse conceito um pouco equivocado. De que, né, o amor é como se fosse uma miragem, uma utopia, uma coisa mais para se pensar e falar e se declamar, né? Mas não, é para ser vivido e mais do que sentido na alma, também para ser demonstrado. E aí onde a maioria das pessoas falham. A palavra de Deus, por exemplo, nos ensina o que é realmente o amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, veja só o que é realmente o amor e como o amor se manifesta. O apóstolo Paulo, falando sobre esse amor, ele diz, a partir do versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Veja que coisa interessante. Então, nós percebemos aqui que o amor é algo muito mais profundo e muito mais sério, muito mais encorpado, né? Que o amor também envolve sentimento no nosso coração, mas envolve também atitudes de demonstração desse amor verdadeiro. Nós precisamos compreender que o amor ele é diferente de paixão. Há pessoas que se casaram apaixonadas, mas depois que acabou a paixão, acabou também o casamento. Você sabe, a paixão ela dura um tempo curto, um tempo determinado. Há artigos, inclusive, a respeito disso, que dizem que a paixão dura mais ou menos entre 3 meses a no máximo 2 anos. Ou seja, a pessoa se namora de alguém e fica apaixonado durante aquele período, mas quando passa a paixão, olha para o outro e há um sentimento de vazio, de desinteresse, de rejeição. A paixão é muito diferente do amor. A paixão ela cega a pessoa. Quando você se apaixona por alguém, você não vê defeitos, só vê qualidades. O outro é perfeito, não tem defeitos nenhum. Ou seja, você vive no mundo irreal. Mas depois que a paixão passa,
você vai percebendo que o outro tem ainda qualidades maravilhosas, mas também tem defeitos. E aí, se você só tem paixão e não amor no coração, você vai começar a supervalorizar os defeitos e dar menos importância às qualidades que a pessoa tem. E aí começa o problema. Mas nós temos que compreender que o amor é diferente disso. O amor, ele é normalmente subsequente à paixão. Pode vir antes da paixão, já um amor nascer maduro, mas muitas vezes ele é posterior. Quando nós nos enamoramos de alguém e olhamos aquela pessoa maravilhosa, como eu, por exemplo, quando me apaixonei pela minha esposa, nós éramos jovens e eu fiquei realmente assim encantado por ela, né? Silvia era a pessoa mais perfeita do mundo para mim. E no convívio a gente foi percebendo que ela tinha qualidades maravilhosas, mas algumas coisas diferentes de mim e diferentes daquilo que eu achava ideal. Mas o que eu sentia por ela era muito mais forte do que essas pequenas coisas, porque tudo vem num pacote. Nós temos que compreender que as pessoas não são perfeitas, não descem do céu como um diamante lapidado perfeito para nós, não. Tudo vem dentro de uma caixa, nós temos que aceitar o presente todo. O importante é se ali tem mais qualidades do que defeitos. E se esses defeitos não são defeitos seríssimos demais, porque algumas pessoas, em nome do amor, não sei se amor ou paixão, escolhem pessoas absolutamente erradas para compartilhar a vida toda. São aquelas coisas que não tem como dar certo mesmo. E aí entra dentro do sofrimento. Mas estou falando daquelas coisinhas diferentes que o outro tem e que de repente não são exatamente como você gostaria. Você se acostuma, você se amolda a isso, você com habilidade você trata disso e você ressalta e valoriza todas as qualidades maravilhosas que essa pessoa tem e procura não se esquecer dessas qualidades. O amor, ele traz uma sustentação para o relacionamento do casal, muito importante. E, voltando ao texto, o apóstolo Paulo nos ensina que ele precisa ser demonstrado. Ele precisa ser sentido e também demonstrado. Nosso amor vai passar por muitos testes durante o tempo do nosso casamento. Será testado muitas vezes, mas se ele for verdadeiro e se for forte, ele vai vencer todas as coisas. Para ser forte, ele precisa ser alimentado, fortalecido no dia a dia. É isso mesmo, a questão da alimentação desse amor. É muito interessante porque quando a gente lê a palavra, a gente vê um amor sólido, com todas essas características que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 13, mas isso não deve estar só numa pessoa, né? Uma só vai suportar tudo com a outra, uma só vai ser sempre paciente com a outra, tem que haver troca. Mutualidade. Né? O amor tem que ser recíproco e tem que ser alimentado. Eu penso nessa palavra, eu acho tão interessante e adequada. Retroalimentação. Eu alimento o meu cônjuge me alimenta, ele alimenta o meu amor, eu alimento o amor dele. E é muito importante porque alimentar o amor através da prática é exercitar o que a palavra de Deus diz, nas atitudes, na fala, e manter acesa a chama do amor do outro. E aí a gente quer falar um pouquinho de romantismo. Sim. Também, né? O cuidado que nós devemos ter com essa dificuldade natural que vai acontecer em todos os casamentos, porque uma vez que as pessoas são diferentes, elas vão se encontrar juntas, vivendo juntas, mas com os seus hábitos diferentes, com os seus sentimentos, pensamentos, aprendizados, educação doméstica, personalidade, né? Personalidade, cultura, muitas vezes, já falamos disso, escolaridade diferente, país diferente, tantas coisas, mas que quando elas se escolhem, porque as pessoas se escolhem, né? Alguém diz, eu fui escolhida. Não, você escolheu. Você escolheu seu marido, você escolheu sua esposa. Nós nos escolhemos, existem muitos estudos sobre isso, a forma como escolhemos o nosso cônjuge, esse fenômeno que faz com que nós olhemos no olho do outro e a gente pense, é com esse que eu vou passar a vida toda. E aí a gente vai dizer que talvez fosse pelos lindos olhos que a pessoa teve, ou então porque ela tinha um perfume maravilhoso, mas na verdade nós nos escolhemos porque algo nele me atraiu e vai me completar. E eu gostaria que a gente pensasse isso hoje. Algumas pessoas têm uma ideia equivocada que
só dão certo se forem idênticos. Eu acho que um casamento de duas pessoas idênticas deve ser muito chato, né? Porque não existem duas pessoas idênticas. Não tem duas pessoas idênticas. Deve ser muito desagradável você ser igualzinho ao outro, né? É muito gostoso ser diferente, porque a vida fica mais dinâmica, a vida fica mais alegre. Então, essas diferenças, elas devem ser razão para crescermos juntos, para aprendermos juntos, para mudanças. Então, isto depende, essas mudanças e esse sentimento bom que o amor traz em nós e vai alimentar no outro a partir de um sentimento de romantismo mesmo. Algumas mulheres reclamam muito porque os maridos não falam, dificilmente falam que as amam ou não têm declarações escritas. Mas eu tenho ouvido alguns homens também que nunca ouvem a sua esposa dizer que são amados, que são desejados. Então, esse romantismo precisa fazer parte do casamento. E nós gostaríamos que vocês todos, casais, não se esquecessem que passou a fase do casamento, não é porque passa a fase do casamento que tudo se acaba, não. Passa a fase do casamento e eu gostaria de dizer algo que é importante. Esse mito de que as coisas no casamento, depois que a pessoa se casa, acaba, né? Mas tem se falado muito, inclusive a gente escuta muito na mídia. Não tem mais sexo, não tem mais paixão, não tem mais carinho, casou, morreu. É mentira. Quando a gente se casa, começa tudo novo. Aí é que é bom. Quando a gente se casa, a gente começa a trilhar um caminho novo. Então, o romance deve ser algo que faz parte. Agora, de novo, é uma decisão, né? Eu decido ser uma pessoa romântica. Eu nunca fui, não aprendi, não vi isso na minha casa. Meu pai nunca deu uma rosa para minha mãe. Mas você sabe que comprar uma rosa e dar para sua esposa é muito bom, né? Eu nunca fiz um bolo gostoso, não sei cozinhar. Mas está cheio de livro de receita que você pode pegar, ir para a cozinha, inventar alguma coisa, trazer para o seu marido e dizer, olha, fiz para você, né? Fiz com carinho. Quer dizer, há muitas maneiras de fazermos algumas coisas para os outros, mas é uma decisão. Eu compararia o amor como uma chama que é acesa. É uma chama maravilhosa, um fogo que é aceso, mas um fogo que precisa ser conservado. Sim. Nós temos que continuar colocando combustível ali, durante todos os anos do nosso casamento. Se nos descuidarmos disso, o fogo vai diminuindo, e ele pode até se apagar. Sim. E acontece que quando se apaga, em alguns casamentos, eles imaginam que também já é o fim do casamento. Calma lá, deixa eu falar com você também, que de repente está sentindo essa sensação de que o fogo do amor se apagou. Nem estou falando da paixão, do amor mesmo, se apagou, porque vocês viveram de uma forma descuidada, vocês não alimentaram, não colocaram combustível nisso. Não deram atenção. Eu gostaria de dizer para você que há alguém nos céus que ama tanto vocês, a sua família, porque Ele é o Criador do casamento e da família. E Ele tem interesse e poder para acender novamente este fogo. Mesmo que vocês tenham feito até algumas coisas tão ruins que trabalharam mais para apagá-lo do que para acendê-lo. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder de acender esse fogo do amor, essa chama do amor novamente. Aliás, dizem que durante a vida, durante um casamento de muitos anos, nós nos reapaixonamos muitas vezes. Ou seja, nós vivemos bem e nos queremos bem, mas de repente você se reapaixona, vem novamente, você sente que a labareda aumentou de novo, mais um pouco, não é? E de repente ela está naquele nível normal, bom, gostoso, mas de repente por algumas atitudes que você toma, por algumas coisas que você faz, por algumas iniciativas suas, a chama se reacende novamente. Então o segredo está em sempre estarmos colocando combustível dentro desse relacionamento, dentro do casamento, dentro do nosso amor. Silvia falou coisas aqui muito importantes. E nós homens, nós precisamos aprender a trabalhar corretamente o amor dentro do nosso casamento. Nós precisamos aprender a não nos escondermos por trás de uma fachada de machão, por trás de não termos visto isso dentro da nossa família, não crescemos num lar assim, e deixarmos dessas coisas todas e assumirmos a responsabilidade de colocar combustível dentro desse casamento.
nós precisamos aprender a sermos românticos, não apenas a fazer sexo, mas sermos românticos. Romance é separado de sexo. Parece ser tão simples, mas alguns homens não compreendem isso. Só conseguem dizer alguma coisa agradável na cama. Nós precisamos aprender a ser românticos, a sermos agradáveis, continuarmos sendo galantes, não é? Continuarmos fazendo a corte, continuarmos sendo gentis, continuarmos presenteando, levando a esposa para passear, continuar dando beijos, continuar andando de mão dadas, continuar exaltando as qualidades, as coisas boas que ela tem nela e que ela tem feita por nós e pela família. Quando nós verbalizamos o que nós sentimos, ou quando nós agimos de forma prática para demonstrar o nosso sentimento, esse amor está sendo realimentado. O combustível está vindo nele para que ele dure mais tempo ainda. Mas os dois precisam alimentar esta relação. É uma coisa séria, não é? As pessoas estão com tanta pressa, né? As pessoas estão correndo tanto, as pessoas estão vivendo uma vida tão atribulada que elas não têm tido cuidado dessas coisas tão pequenas, aparentemente pequenas, né? Mas o elogio, os homens gostam de receber elogio, gostam de receber uma palavra de incentivo e as mulheres precisam aprender, elas estão tão envolvidas em busca do seu próprio lugar, a sua própria vida, mas precisam também elogiar seu esposo, também precisam fazer carinho. E nós vamos continuar falando disso e vamos falar também sobre a questão de perdoar todo dia. Rubens falou sobre apaixonar-se todo dia. Nós também precisamos buscar no Senhor a capacidade de perdoar todo dia para que a gente possa viver um casamento muito mais leve, muito mais feliz. E agora, nesse momento, eu gostaria que você já pensasse como é que você está sendo nessa área do romantismo no seu casamento. Hoje nós queremos que o Senhor Jesus resgate no seu coração e no seu casamento o desejo de ser um casal romântico, o desejo de fazer a corte para o seu cônjuge, o desejo realmente de criar, construir esse novo pilar, um pilar duradouro do amor, não só da paixão, mas do amor que se renova a cada dia, e nós queremos orar por você. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês nesse momento, e você, com toda a sinceridade do seu coração, peça a ajuda do Senhor Jesus Cristo para que Ele faça realmente a diferença nesse exato momento da sua vida conjugal. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada casal nesse momento. Aqueles, ó Deus, que precisam que o Senhor lhes dê sabedoria, como podem alimentar esse amor, que iniciativas devem tomar de forma criativa, de forma constante, Senhor, possam, ó Deus, derramar amor através de atitudes sobre o seu cônjuge, Senhor. Ajuda-os, ó Deus, a manter esta chama do amor por toda a vida. Oro também, Senhor, por aqueles que já têm a chama do amor apagada, que nesse momento, Senhor, estão desinteressados um pelo outro e descrentes de que esse casamento pode ir mais longe, mas que em nome de Jesus o Senhor reacenda este amor, que o Senhor traga este fogo novamente aos seus corações e que eles se reapaixonem, Senhor, e que tenham um momento novo nas suas vidas, resgatem o amor no coração e comecem novamente, ó Deus, uma história maravilhosa que foi interrompida apenas por um tempo. Que o Senhor os ajude a construir um casamento feliz, harmonioso e apaixonado, Senhor. Que o Senhor abençoe o lar de cada um dos nossos amigos nesta hora, pois eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O que você tem que dizer simplesmente é amém. Assim seja na minha vida, assim seja na vida também da minha esposa. Amém. Estaremos de volta, então, na próxima semana. Vamos continuar a falar sobre os pilares que sustentam o casamento. Não perca. É um prazer estar junto com vocês. E o aguardamos na nossa igreja. Tem muito mais assunto que gostaríamos de transmitir para você. Apareça na nossa igreja. Visite-nos ali com a sua família. Deus abençoe. Até o próximo Caminho, Verdade e Vida. Vem me dar a mão, meu grande companheiro. No meio da aflição, vem se aproximar de mim. Eu tenho outro bem além de ti, Jesus. Quero te seguir, Senhor.
vocês, vão lá. Dentro bem. Oh Jesus, quero te seguir sem olhar atrás. Yeah, yeah. Contigo sou feliz, contigo vou seguir. Meu amor por toda a minha vida. Ainda que não possa ver, sei que sempre posso crer.